Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Estamos de volta com a campanha aérea de Malta. Após a fase inicial, em 1940, que viu a ilha mediterrânea controlada pelos britânicos ser atacada pela Força Aérea Italiana, Regia Aeronautica, os alemães se juntaram à ofensiva em janeiro de 1941. Esse mês trouxe inúmeros desafios para os defensores em menor número, mas as coisas pioraram ainda mais. Em fevereiro, a Luftwaffe enviou uma pequena unidade para a Sicília, o 7º Staffel do Jagdgeschwader 26, comandado pelo experiente As Joachim Müncheberg. Os cansados e desatualizados Hurricane Mark 1S da Força Aérea Real não conseguiam igualar o desempenho em alta altitude dos Bf-109s, esses que atacavam regularmente os caças defensores de cima. A unidade alemã conquistou muitas vitórias sem perder uma única aeronave. Para mais detalhes sobre a fase inicial da campanha, confira nossos vídeos anteriores. Você pode encontrar os links na descrição do vídeo. A pressão do eixo persistiu em março. Tanto os alemães quanto os italianos estavam determinados a neutralizar Malta, que representava uma séria ameaça às suas operações no norte da África. Suas forças dependiam fortemente das rotas de suprimento vindas da Itália, e essas podiam ser efetivamente interceptadas a partir da ilha controlada pelos britânicos. Os defensores tiveram um breve alívio durante as invasões do eixo na Iugoslávia e na Grécia. Mas entre 27 de abril e 20 de maio de 1941, os caças da Luftwaffe conseguiram novamente abater um grande número de Hurricanes, 14 no total sem sofrer nenhuma perda. A 7ª Staffel Jagdgeschwader 26 foi reforçada por Bf-109s do 3º Grupo Jagdgeschwader, 27 temporariamente estacionados na Sicília. Como despedida, a unidade de Müncheberg realizou um ataque de metralhamento ao aeródromo de Takali na tarde de 25 de maio, destruindo 4 Hurricanes no solo, 2 deles pelo próprio Müncheberg. Durante sua missão na Sicília, a 7ª Staffel Jagdgeschwader 26 reivindicou entre 40 e 2,48 vitórias aéreas, dependendo da fonte, com 19 ou 20 creditadas pessoalmente a Müncheberg. Nenhum Bf-109 da unidade foi perdido em combate. O 10º Corpo de Liga Alemão atacou Malta com grande intensidade, realizando 1.465 missões de bombardeio entre janeiro e maio de 1941. As capacidades ofensivas e navais da ilha foram seriamente prejudicadas. Ainda assim, apesar da devastação, os britânicos permaneceram determinados a continuar a defesa de Malta. Felizmente para os defensores, um período mais tranquilo se seguiu. Com a aproximação da invasão alemã à URSS, o 10º Corpo Aéreo da Luftwaffe começou a retirar suas unidades da Sicília no final de abril. A responsabilidade de atacar Malta voltou a recair totalmente sobre a Itália. O problema para o eixo era que a Regia Aeronautica era incapaz de lidar com essa tarefa sozinha. O comando deles na Sicília, o Comando Aeronautica della Sicilia, tinha apenas 63 aeronaves operacionais, sendo 14 bombardeiros e o restante caças. Durante os primeiros 5 meses de 1941, os italianos só conseguiram ajudar a Luftwaffe escoltando bombardeiros e aeronaves de reconhecimento, ou ocasionalmente realizando varreduras com caças. Mas não muito além disso. À medida que as campanhas no norte da África e nos Balcãs se estabilizaram, no entanto, os italianos conseguiram aumentar sua força na Sicília.
Em junho de 1941, eles tinham 161 aeronaves operacionais, incluindo 45 bombardeiros e 16 bombardeiros de mergulho. A força de caças consistia em 3 grupos, equipados com MAT C-200, e um grupo operando CR-42 e alguns Reggiane Rei 2000. O componente de bombardeiros incluía unidades voando Savoia Marchetti, um SM-79S Fiat BR-20M, e a única esquadrilha de U-80 e 7 Stukas. Isso representava uma redução de 25% nos números em comparação com junho de 1940, quando a campanha de Malta começou, e uma redução de 33% em relação à força do 10º Corpo Aéreo da Luftwaffe em maio de 1941. Apesar disso, o comandante italiano na Sicília, general Renato Matsuko, recebeu as mesmas ordens: neutralizar o potencial ofensivo britânico, proteger o Estreito da Sicília e as rotas de comboio entre a Itália e a África. O general Matsuko dificilmente podia esperar reforços de bombardeiros, pois eram urgentemente necessários no norte da África e em outras frentes. Como os fabricantes italianos não conseguiam produzir aviões e peças de reposição rápido o bastante para atender à demanda da guerra, as forças britânicas em Malta, por outro lado, estavam muito mais fortes do que em 1940. Reforços de Hurricane chegaram em 4 ocasiões entre o final de maio e o final de junho. A Força Aérea Real agora podia contar com 4 esquadrões de Hurricane, a maioria deles voando as versões melhoradas Mark II, embora alguns modelos mais antigos ainda permanecessem em uso. A nova versão, equipada com o motor Merlin 20 mais potente, produzindo 1.480 cavalos de potência, teve sua velocidade máxima aumentada de 315 milhas por hora para 340 milhas por hora. O Hurricane 2B também carregava um poder de fogo mais pesado, com 12 metralhadoras calibre .0303. Isso tornou o caça britânico mais do que páreo para o MACH C-200. A capacidade ofensiva de Malta nessa época consistia em Wellingtons, Blenheims, Bullfighters e bombardeiros torpedeiros Swordfish. Essas aeronaves foram usadas extensivamente contra navios do eixo, assim como em ataques noturnos a aeródromos italianos e outros alvos. As defesas antiaéreas da ilha também foram reforçadas, com um aumento de 60% no poder de fogo dos canhões pesados em comparação a junho de 1940. Com as defesas de Malta mais fortes, o general Matsuko notou que bombardeios diurnos tornaram-se muito arriscados. Ele sabia que suas unidades de caça não conseguiam cobrir eficazmente os comboios para a África. O C-200 tinha um raio de combate efetivo de apenas cerca de 100 milhas e não podia permanecer sobre os navios por muito tempo. As operações da Rédia Aeronáutica durante esse período se concentraram principalmente em 2 tipos de missões: bombardeios noturnos aos aeródromos de Malta e operações de caça em larga escala, ambas coordenadas com as atividades dos comboios do eixo. Era uma estratégia pragmática, dados os recursos limitados deles. As operações de bombardeio noturno eram realizadas principalmente pelos Fiat BR-20EM, com alguns bombardeiros Kant Z-1000 e 7 se juntando no início de setembro. Apesar da rotação de algumas unidades de bombardeiros na Sicília, o número operacional nunca passou de 55. Esses ataques eram realizados a altitudes de cerca de 16 mil pés por pequenos grupos de 2 a 4 aeronaves, e suas cargas de bombas mais comuns eram dos tipos de 15 e 50 quilos, com bombas mais pesadas sendo usadas ocasionalmente.
Os bombardeiros normalmente se aproximavam individualmente e simultaneamente de diferentes direções sobre Malta para dispersar a resposta defensiva da ilha. Quanto às operações de caças, os italianos ocasionalmente enviavam grandes formações de caças sobre Malta, na tentativa de desgastar o poder aéreo britânico por meio de atrito. Algumas dessas missões eram realizadas como escolta para aeronaves de reconhecimento, mas essa prática praticamente cessou no final de setembro com a chegada dos C-200 equipados com câmeras e das novas aeronaves de reconhecimento, Fiat CR-20 e 5. Evitando arriscar bombardeiros médios valiosos em missões de alto risco. Os C-200 também eram ocasionalmente usados para ataques de metralhamento. Um exemplo ocorreu em 11 de julho, quando 11 C-200 cobertos por CR-42 em altitude média atacaram os aeródromos de Malta. 12 Hurricanes os enfrentaram, mas nenhuma aeronave foi perdida durante o combate, apesar das várias reivindicações de ambos os lados. Em 1º de outubro de 1941, os céus sobre Malta testemunharam a estreia de um novo caça italiano, o Mach C-202. Essa aeronave representou uma grande melhoria para a Regia Aeronáutica, pois superava o Hurricane em vários aspectos importantes. Pela primeira vez, a Itália possuía um caça moderno e eficiente no teatro de operações. O período de ausência alemã na campanha de Malta durou até o início de dezembro de 1941. Nos próximos vídeos, vamos examinar algumas das missões típicas realizadas durante essa fase e apresentar dados estatísticos relacionados às operações. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo e, como sempre, continue assistindo Showtime 112.